Hoje, eu falo com você como quem acende uma lâmpada no corredor antes do amanhecer. Porque há dias em que a alma não precisa de explicação, precisa de reconhecimento. Você carregou peso demais em silêncio, e o seu coração aprendeu a bater sem fazer barulho, como uma casa que continua de pé depois da chuva forte. Existe em você uma espera antiga, uma espécie de cadeira vazia que nunca foi preenchida por promessas baratas, e por isso você aprendeu a desconfiar de qualquer voz apressada. Ainda assim, algo dentro de você permaneceu acordado, como uma brasa coberta de cinza que não se apagou por completo. Nesta quinta-feira, o que se abre para você não é um enfeite de calendário, mas uma passagem interior, um recomeço que começa antes de qualquer mudança visível. Eu não estou falando de sorte, nem de coincidência, nem de impulso humano vestido de esperança. Estou falando de uma visita de Deus ao lugar onde você já tinha parado de pedir. E quando Ele se aproxima assim, não chega com alarde. Chega como luz sobre a mesa, como água sobre a terra seca, como pão colocado à frente de quem já estava cansado de esperar. Você talvez tenha pensado que a sua história estava atrasada, mas a verdade é que há tempos que só fazem sentido quando o céu os toca. O que parecia encerrado está sendo reaberto por dentro. O que parecia perdido está sendo chamado de volta. E o que parecia comum vai ganhar um peso de eternidade. É por isso que eu quero que você permaneça comigo agora, com a atenção inteira, porque o início do seu recomeço já começou a respirar. Há momentos em que o corpo entende antes da mente, e você sente isso no peito, no estômago, na nuca, como se algo estivesse se movendo por baixo da pele sem pedir permissão. Talvez você tenha acordado com o mesmo cansaço de sempre, olhado para o mesmo teto, ouvido os mesmos ruídos da casa e mesmo assim percebido uma diferença difícil de nomear. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. A quinta-feira não precisa ser barulhenta para ser decisiva, assim como a chuva fina não precisa de trovão para transformar a terra. Pense em uma porta antiga rangendo devagar, em uma janela que finalmente se abre depois de muito tempo fechada, em uma sala onde o ar parado começa a circular outra vez. É assim que o recomeço chega, discreto, mas real. Você não precisa fabricar fé para receber isso. Você só precisa reconhecer quando a sua alma está sendo tocada no ponto exato em que mais doía. Há uma espécie de tremor santo quando o Senhor começa a reorganizar aquilo que parecia entulhado. A sua respiração muda, o seu olhar desce do desespero e algo em você se senta de novo. Não é fantasia, é reordenação. Não é negação da dor, é superação do domínio dela. O que estava travado pode começar a ceder. O que estava confuso pode começar a se alinhar.
E o que estava cansado de promessas vazias pode finalmente ouvir uma palavra que sustenta. Você talvez tenha pensado que precisava de muitos sinais, mas às vezes um único toque de paz já denuncia que o céu está próximo. Fique com essa sensação sem correr dela. Ela está falando mais do que parece. Existe também uma memória em você que se parece com corredores vazios, com mensagens não respondidas, com portas de casa que foram fechadas cedo demais. Você sabe o quanto custa olhar para a própria vida e sentir que algo ficou pela metade, como uma mesa posta para poucos quando havia fome para muitos. Talvez tenha sido uma espera por justiça, talvez tenha sido um pedido por direção, talvez tenha sido apenas o desejo de não se sentir esquecido. Em silêncio, você continuou andando, mesmo quando o coração pedia descanso, e isso não passou despercebido. Há um Deus que vê o passo pequeno, a lágrima seca, o gesto que ninguém aplaude, e Ele não trata o seu esforço como se fosse pouco. A quinta-feira que vem sobre você não chega para humilhar o passado, chega para interromper a repetição dele. Pense em um relógio parado que volta a andar, em um quarto onde a luz da manhã entra de uma vez, em um pano que cobre algo precioso e finalmente é retirado. É essa a imagem do que está acontecendo. Não uma fuga da realidade, mas uma visita que dá nome ao que estava sem nome. Você não precisa mais carregar a sentença de que tudo será igual. A sua história não foi escrita para terminar na exaustão. Ela pode ser retomada e retomada com dignidade. Há portas que não se abrem por pressão, abrem-se por tempo cumprido e propósito revelado. E quando isso acontece, o que parecia atraso se mostra preparação. A sua alma entende que o silêncio também foi trabalho. Por isso, o que vem agora não é apenas alívio, é sentido. E o sentido devolve força ao que estava cansado. Quando a Escritura fala de caminhos abertos no deserto, ela não está falando de um cenário bonito. Está falando de sobrevivência, de direção, de fidelidade em terreno sem sinal aparente. Você talvez tenha vivido dias em que parecia atravessar areia demais e água de menos, sem saber se valia a pena continuar. Mesmo assim, você continuou. E essa continuidade construiu em você algo mais profundo do que resistência. Ela criou discernimento. Você aprendeu a distinguir o que parecia conforto do que era realmente cuidado, o que parecia resposta do que era apenas ruído. Hoje, essa diferença importa, porque o recomeço que se aproxima não se parece com os atalhos que já te feriram. Ele tem peso, tem paz, tem firmeza. Eu vejo você diante de uma mesa simples, de manhã cedo, com uma caneca nas mãos, olhando pela janela como quem tenta entender por que o coração está tão quieto de repente. E a quietude não é vazio, é preparação. Às vezes, Deus fala assim sem dramatizar, para que você não confunda o sagrado com o espetáculo. Há uma mão invisível removendo a pressa que te empurrava para decisões tortas. Há uma ternura reorganizando seus desejos. Há uma verdade voltando para o lugar central. Você não está sendo abandonado no meio da travessia. Você está sendo conduzido para fora dela, e isso pode ser mais simples do que o medo imagina. O que vem pela quinta-feira pode não caber em fórmulas antigas. Por isso, respire e reconheça. Quando a paz começa a se mover dentro de você, é porque algo maior já começou a se mover ao redor de você. Talvez você tenha aprendido a vigiar demais, como alguém que ficou tempo suficiente na chuva para ouvir qualquer goteira antes mesmo de ela cair. Isso gera cansaço, porque viver sempre em alerta desgasta a alma e estreita a esperança. Mas o recomeço de que eu falo não exige que você permaneça em tensão para merecê-lo. Ele pede presença, não dureza. Pense em mãos que largam aos poucos uma sacola pesada no chão de uma cozinha. No som quase imperceptível de algo sendo deixado de lado,
no alívio que aparece quando o ombro finalmente desce. É isso que começa a acontecer por dentro quando o Senhor recoloca pesos onde deveriam estar e devolve a você aquilo que não foi feito para ser carregado sozinho. Há uma restauração silenciosa na sua postura, no modo como você olha para o futuro, no modo como você nomeia o próprio valor. O que antes parecia sentença, agora começa a parecer passagem. O que antes parecia fim, começa a ser visto como limiar. E esse deslocamento muda tudo. Você não precisa forçar emoção para provar que crê. A fé verdadeira às vezes aparece como um simples parar de lutar contra o que já está sendo conduzido. O seu corpo pode estar cansado, mas a sua história ainda não acabou. O seu coração pode estar sensível, mas a sensibilidade também é lugar de escuta. Há uma palavra sendo devolvida ao seu interior, e ela diz que você ainda pode recomeçar sem negar o que viveu. Você pode seguir em frente sem mentir sobre a cicatriz. Você pode voltar a andar sem apagar a memória. E isso é cura de verdade. Não é fuga. É retorno ao eixo. Há um detalhe importante neste caminho. O recomeço não vem para imitar o passado, e sim para redimir o que nele ficou quebrado. Você talvez tenha associado o começo à euforia, mas o começo de Deus muitas vezes vem com serenidade, com uma espécie de firmeza mansa que não grita, apenas sustenta. Eu imagino você em um quarto com a porta entreaberta, ouvindo o ruído distante da rua, sentindo o corpo ainda preso ao que foi difícil, mas já menos dominado por isso. Esse intervalo é sagrado. É ali que a alma aprende a não negociar mais com a própria dor. É ali que você percebe que sobreviver não é o mesmo que viver, e que viver de fato exige uma nova concordância interior. O céu está tratando de concordâncias antigas que te mantinham pequeno. Está mexendo nas alianças invisíveis que faziam você aceitar menos do que recebeu por direito espiritual. Não se trata de merecimento humano, se trata de retorno ao que foi prometido em amor e verdade. Você pode notar isso em pequenas coisas. Uma conversa que se desata, uma preocupação que perde força, um peso que cessa sem explicação. Não subestime os inícios discretos, porque eles carregam mudanças profundas. Há uma mão de misericórdia retirando o gosto de fim da sua boca. Há um cuidado redirecionando sua atenção para a vida que ainda pulsa. E quando isso se instala, até o ar do ambiente parece diferente. Você não precisa entender tudo de uma vez. Basta perceber que a velha prisão já não tem a mesma autoridade. Eu sei que há dias em que você olha para si e só enxerga o que faltou, o que demorou, o que não aconteceu do jeito esperado. Mas há também uma obra escondida no que não aconteceu, porque alguns caminhos fechados foram misericórdia antes de serem entendimento. O recomeço de quinta-feira pode estar vindo exatamente como aquilo que te protegeu de permanecer em ciclos sem vida. Pense em uma estrada interrompida por uma ponte nova surgindo adiante, em pedras antigas sendo contornadas por um traço mais seguro, em um mapa que parece o mesmo, mas foi corrigido por mãos mais sábias. Assim age a providência. Ela não apenas entrega, ela reposiciona. E reposicionar exige coragem, porque o coração humano costuma se prender ao conhecido, mesmo quando o conhecido já feriu. Hoje, você está sendo chamado a confiar mais no que Deus vê do que no que seus olhos cansados registraram até agora. Isso é mais profundo do que pensar positivo. É permitir que a verdade divina interprete sua história. Você talvez tenha se sentido em atraso, mas atraso não é identidade. Você talvez tenha se sentido esquecido, mas esquecimento não é sentença. Você talvez tenha se sentido parado, mas pausa não é sepultamento. Há um movimento começando no invisível, e ele tocará também o que é concreto. Eu vejo esse movimento como uma luz que entra devagar numa cozinha ainda escura, alcançando primeiro a mesa, depois a cadeira, depois o chão.
Assim mesmo o recomeço se espalha. Ele começa pequeno, mas alcança tudo. E quando alcança, o que estava pesado fica mais leve, o que estava rígido amolece, o que estava fechado ganha uma fresta de vida. A parte mais difícil de um recomeço é aceitar que ele não pede permissão à mágoa. Ele apenas acontece onde a graça encontra espaço. Talvez você tenha tentado adiar a própria esperança por medo de se decepcionar mais uma vez, e eu entendo esse cuidado. O coração aprende defesa quando foi exposto demais, mas hoje não é dia de defesa, é dia de discernimento. Há uma diferença entre proteger-se e se fechar para o que Deus quer fazer. Pense em uma janela limpa depois de muita poeira, em alguém passando um pano devagar, até a claridade voltar a entrar sem distorção. É assim que a alma está sendo tratada. O que estava embaçando a visão pode começar a cair. O que estava cobrindo o sentido pode começar a se desfazer. E o que sobra é uma percepção mais sincera. Você ainda está de pé. E isso já é uma forma de milagre. Não o milagre teatral que impressiona os outros, mas o milagre profundo de permanecer. Você permanece porque há sustento. Você permanece porque houve graça. Você permanece porque a mão de Deus não largou o que o medo tentou encerrar. Eu quero que você receba isso sem pressa, como quem deixa a chuva tocar a terra sem correr para dentro. Há uma bênção na exposição certa à verdade. E a verdade, quando chega, não destrói, ela organiza, ela não expõe para ferir, expõe para libertar. O recomeço que se aproxima não está pedindo uma versão perfeita de você. Ele está encontrando você exatamente onde você está, para te conduzir além do que te limitou. Se, enquanto eu falo, alguma dessas marcas tocou o fundo da sua alma, se o seu peito afrouxou em algum momento, se você sentiu que alguma peça se encaixou por dentro, escreva 888 nos comentários. Esse número dito assim é apenas um pequeno sinal de confirmação, um gesto simples de reconhecimento do que foi tocado. Não é uma fórmula, não é um encanto, não é um cálculo escondido. É só a forma de dizer que você percebeu o movimento da mensagem. Há momentos em que a alma precisa responder de maneira concreta para não deixar a visita passar sem testemunho. E quando você escreve isso, você está concordando com o que foi aceso em silêncio. Escreva 888 e volte para mim, porque eu quero seguir com você nesse mesmo ritmo de escuta, sem apressar o que está nascendo. O que está sendo revelado não é para ficar suspenso no ar. É para ganhar corpo em você. É para descer da ideia para o chão da vida. E o seu retorno aqui, depois de escrever, é parte desse entendimento. Há uma delicadeza nessa resposta, uma maneira de marcar com simplicidade que você recebeu. E essa marca, por menor que pareça, tem valor no céu. Volte para mim com a mesma atenção com que você chegou, porque o resto da travessia agora vai falar ainda mais fundo ao seu coração. Há noites em que a alma parece encostar a cabeça na beirada do próprio limite e ficar ali, sem força para explicar nada. Se você conhece essa sensação, então você entende por que certas palavras não entram pela razão. Elas entram pela fadiga. O recomeço desta quinta-feira não vem te pedir que finja energia. Ele vem te encontrar no ponto exato em que você já não consegue sustentar o peso de sempre. Eu vejo uma cadeira arrumada perto da janela, uma luz baixa atravessando a cortina, e você, sentado ali com as mãos soltas, pela primeira vez, sem precisar resolver tudo naquele instante. Isso não é desistência, isso é rendição do excesso. Há diferença entre abandonar e entregar. Abandonar é fuga, entregar é confiança. E hoje o céu está te convidando para a confiança possível, aquela que nasce mesmo quando ainda há perguntas. Pense no som de uma casa respirando à noite, no silêncio entre um ônibus que passa e outro que ainda não chegou, no espaço que fica entre a ansiedade e a paz. Nesse espaço,
Deus trabalha. O que parecia trancado pode ser destrancado sem espetáculo. O que parecia imóvel pode ganhar movimento quase sem ruído. E quando esse movimento começa, ele não pergunta se você está pronto. Ele te torna pronto enquanto avança. Isso é graça. Isso é cuidado. Isso é a resposta que chega do lado de dentro antes de aparecer do lado de fora. Você não foi formado para viver sempre recolhido na defesa. Ainda que a vida tenha ensinado prudência, ela não pode ser o único idioma do seu coração. A quinta-feira que se aproxima traz uma espécie de convite para sair do estado de contenção e voltar a respirar com amplitude. Talvez a sua mente ainda tente negociar com lembranças antigas, trazendo de volta cenas que já deveriam ter perdido a autoridade, mas o espírito sabe quando uma estação acabou. Pense em um casaco pesado sendo retirado no fim do dia, em ombros que por fim descansam, em um rosto que deixa de apertar a mandíbula. O corpo fala quando algo começa a ceder, e talvez seja justamente isso que esteja acontecendo em você agora. Não subestime a simplicidade de um suspiro mais fundo. Não subestime a paz que chega sem alarde. Não subestime a coragem de aceitar que o novo de Deus pode ser mais discreto do que o drama que você imaginou. O recomeço não precisa ser vistoso para ser verdadeiro. Ele precisa ser enraizado. E aquilo que tem raiz aguenta o vento. Você está sendo chamado para uma forma de firmeza que não depende da aprovação de ninguém. Há uma restauração do seu eixo, e com ela vem uma nova maneira de responder ao mundo. Menos reação, mais discernimento. Menos pressa, mais presença. Menos medo de perder, mais disposição de receber. O que está chegando não é apenas melhoria de circunstância, é uma mudança de estado interior. E quando o estado interior muda, a paisagem externa começa a obedecer de outro modo. Há uma porta simbólica diante de você e ela não se abre por força bruta. Ela se abre quando o coração para de insistir no lugar onde já não há vida. Talvez você tenha passado tempo demais batendo na mesma superfície, pedindo ao mesmo vazio que virasse resposta. Isso cansa o corpo e esvazia a fé. Mas agora a direção está mudando, e com ela muda também a sua postura. Pense em uma mão girando uma chave que estava esquecida em uma gaveta, em uma fechadura que responde com um clique suave, em ar novo entrando no ambiente sem pedir licença à poeira. É assim que o recomeço age. Ele não disputa com o passado, ele o atravessa. Ele não apaga sua história, ele a ilumina por outro ângulo. Você começa a perceber que muitas das demoras foram, na verdade, proteção contra versões menores de você mesmo. E essa percepção traz alívio, porque remove a acusação que você carregava. Nem tudo o que demorou era negação. Nem tudo o que fechou era perda. Nem tudo o que você não recebeu foi ausência de amor. Há mistérios que só mais tarde mostram o desenho. E quando mostram, o peito descansa. Hoje, eu quero que você permita essa mudança de perspectiva, não para romantizar a dor, mas para não permitir que a dor interprete tudo. A quinta-feira vem como um toque firme na maçaneta da sua vida, e esse toque diz que ainda há acesso, ainda há passagem, ainda há futuro. Você talvez tenha se acostumado com a frase interna de que as coisas não mudam, e essa frase é pesada, porque ela tenta transformar um momento em destino. Mas destino não é o mesmo que temporada, e temporada não é o mesmo que sentença. O que vem para você pode ser mais profundo que melhora, pode ser reinício de narrativa. Pense em folhas sendo viradas com cuidado, no som suave do papel, no gesto de quem sabe que a próxima página precisa de espaço. É essa a delicadeza do céu quando ele trabalha dentro da sua história. Não arromba, não violenta, não improvisa. Ele reconstrói com precisão. Há áreas da sua vida que parecem secas, mas a seiva ainda circula embaixo. Há áreas que pareciam mortas, mas estavam apenas esperando a estação certa.
E agora a estação certa se aproxima. Você pode notá-la pela forma como certos medos começam a perder voz. Você pode percebê-la pela maneira como algumas culpas já não conseguem te definir como antes. Você pode senti-la no corpo, quando o aperto cede um pouco e a respiração encontra mais largura. Isso importa, porque o recomeço verdadeiro toca primeiro o invisível e depois alcança o concreto. Não se apresse para provar nada, apenas permaneça disponível. O mesmo Deus que vê o escondido também sabe abrir o visível na hora exata. E quando ele abre, ninguém consegue chamar de casualidade aquilo que foi claramente cuidado. Há um amanhã sendo tecido agora, e ele não depende do ruído da sua ansiedade para existir. Ele depende da fidelidade daquele que conduz. A quinta-feira não será apenas mais um dia, porque há dias que se tornam marcos internos sem pedir licença ao relógio. Você pode acordar, beber água, fazer o que sempre faz, e ainda assim perceber uma leveza diferente no modo como o coração responde. Isso acontece quando a alma começa a aceitar que o pior não é a última palavra. Pense em um pano escuro sendo afastado de uma imagem antiga, em linhas que finalmente aparecem, em detalhes que estavam escondidos e agora podem ser vistos. Assim também a vida vai se revelando quando a luz certa toca o que já estava preparado. E o que se revela pode surpreender você, porque nem sempre o que estava demorando era ausência. Muitas vezes era amadurecimento. Há promessas que só atravessam completamente a sua experiência quando encontram em você um lugar mais calmo, mais inteiro, mais pronto para não quebrar na primeira notícia difícil. Por isso, o que chama de demora pode ter sido formação. E formação exige processo. Talvez você esteja olhando para trás e vendo apenas atrasos, mas o céu vê costura. O céu vê alinhamento. O céu vê o que ainda não pôde ser visto porque a fumaça da pressa cobria tudo. Hoje, essa fumaça está baixando. O ar está ficando mais nítido. O coração pode ler melhor. E quando o coração lê melhor, ele sofre menos com ilusões e se abre mais à verdade. Essa verdade não te humilha, ela te devolve ao centro. E no centro, o recomeço acontece sem necessidade de aplauso. Há uma força particular em quem já chorou o suficiente para perder a ilusão de controle. Não é fraqueza, é terreno preparado. Quando a alma passou por perdas, espera, silêncio e recomeços interrompidos, ela começa a distinguir o essencial do acessório. E isso é precioso. Talvez você tenha carregado a vergonha de não ter chegado onde imaginava, mas vergonha não é voz de Deus sobre você. Há uma voz mais antiga e mais firme dizendo que você ainda é chamado, ainda é visto, ainda é conduzido. Pense em uma estrada de interior depois da chuva, quando a terra úmida guarda marcas de passagem, mas também mostra por onde a caminhada segue. Há rastros, sim, mas há caminho. Você não precisa negar as marcas para continuar. Só precisa entender que marcas não são prisão quando o caminho ainda está aberto. É assim que a quinta-feira se apresenta, não como negação das cicatrizes, mas como prova de que elas não mandam mais. Talvez você tenha se protegido demais, e proteção demais pode virar muralha, mas o amor de Deus sabe entrar sem destruir, sabe tocar sem invadir, sabe chamar sem humilhar. E quando Ele chama, o coração reconhece. Há um chamado de volta ao movimento. Há um chamado de volta à esperança. Há um chamado de volta à confiança simples, aquela que não exige que o futuro seja explicado antes de ser vivido. Isso é mais forte do que parece. É o início de uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas. A parte escondida do seu recomeço é que ele também muda a maneira como você se vê.
Talvez você tenha se definido por perdas, por interrupções, por portas fechadas, por palavras que não te escolheram. Mas nada disso é suficiente para nomear você por inteiro. Há em você uma identidade que o tempo não conseguiu apagar. Pense em um brasão antigo guardado dentro de uma caixa, coberto de poeira, ainda assim intacto por baixo. A poeira não é a verdade, é apenas o acúmulo do tempo. E Deus sabe limpar sem quebrar. Ele sabe revelar sem expor ao escárnio. Ele sabe restaurar o que foi deixado de lado sem transformar você em espetáculo. O que está acontecendo agora é íntimo, é silencioso, é profundamente seu e justamente por isso é poderoso. Quando você percebe isso, para de pedir que a vida prove valor o tempo todo, porque o valor já estava escrito antes da prova. A quinta-feira pode trazer uma pequena confirmação externa, mas o mais importante será a confirmação interna de que você não está mais preso ao que te feriu. Há um ponto de virada chegando, e ele começa no modo como você respira diante do próximo passo. Menos medo de perder, mais coragem de continuar. Menos apego ao que morreu, mais atenção ao que está nascendo. Menos negociação com o passado, mais concordância com o futuro que Deus está chamando para perto. Eu quero que você note como o seu interior reage quando a verdade chega perto. Às vezes ela causa silêncio, às vezes lágrimas, às vezes um alívio que você só percebe depois. Não force uma reação específica. Só deixe que a presença do que é real encontre o seu lugar em você. A quinta-feira de que eu falo não é uma fantasia de ruptura dramática. É uma reorganização sagrada do que já parecia encalhado. Pense em uma gaveta que emperrava e finalmente desliza. Em uma corrente presa que volta a correr, em uma água que encontra passagem entre as pedras. Há algo nesse tipo de movimento que devolve dignidade à espera. Você entende que nem toda demora é negação, e que o tempo de Deus não chega tarde mesmo quando sua ansiedade insiste nisso. Há um cuidado maior em andamento. Há uma mão mais sábia reabrindo o que foi fechado por proteção. Há uma providência que não perde o fio da sua história. Isso deve aquietar seu coração. E se ainda houver resistência, não a condene, apenas continue respirando. A resistência cede quando percebe que não está sendo ameaçada, e sim curada. O recomeço verdadeiro não humilha o passado, mas também não se ajoelha diante dele. Ele o atravessa com luz. E a luz, quando entra, não pede licença à escuridão. Ela simplesmente cumpre o seu papel. Agora eu quero que você repare como esse caminho começa a tomar forma por dentro, quase como uma trilha que se desenha na terra depois de muitos passos. O começo do seu recomeço não será necessariamente espetacular para quem olha de fora, mas será incontestável para você. Há uma diferença entre ser visto e ser tocado. Você pode passar despercebido pelos olhos alheios e ainda assim estar sendo profundamente alcançado por Deus. Pense em uma semente abaixo do solo, totalmente invisível, trabalhando em silêncio antes de romper a terra. Ninguém aplaude o subterrâneo, mas é ali que a vida se organiza. Talvez o que esteja acontecendo com você agora seja exatamente isso. Uma organização subterrânea da esperança, um rearranjo de afetos, uma redefinição de prioridades, uma devolução de paz onde só havia tensão. E isso é tão real quanto qualquer resposta exterior. Você não precisa correr atrás do reconhecimento de todos, quando o céu já começou a reconhecer o que está em você. Há um valor nessa descrição que protege o milagre de ser contaminado por pressa. O seu recomeço está sendo preparado em profundidade. E profundidade leva tempo, mas vale a espera. Eu vejo sua história como uma casa que recebe luz em um cômodo por vez. Primeiro a sala. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora.
Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.